Olá pessoal, sejam bem-vindos à live de segunda-feira. Hoje, segunda-feira, nós vamos fazer uma live muito especial sobre metas, objetivos, aquelas coisas que nós queremos fazer na vida e ficamos tentando, criando ideias, fórmulas para fazer as coisas na vida e muitas vezes a gente não consegue. Por isso, eu preparei um material muito especial para você para falar sobre metas do ponto de vista emocional e do ponto de vista racional. Por que quando a gente tenta fazer alguma coisa, é tão difícil às vezes a gente esbarra nos muros racionais, a gente fica pensando, nossa, eu não deveria fazer isso. Às vezes a gente esbarra nos muros emocionais e a gente fica sem vontade, sem desejo, sem querer fazer as coisas de verdade. Por isso, nós vamos falar dos dois pontos hoje. O que são as metas, esses objetivos? Um grande ponto que a gente sempre vê metas é no começo do ano. Começo do ano a gente sempre faz muitas metas. Nós ficamos pensando, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano, em vez de eu fazer as coisas dessa maneira, eu vou fazer dessa outra maneira. E aí, no Réveillon, a gente está lá planejando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e começam a se passar os dias em janeiro. No final de janeiro, é normal que muitas dessas metas nem tenham sido iniciadas. A gente fica frustrado com isso, por não ter conseguido fazer. E aí, o tempo passa, os meses passam e a gente entra naquela rotina comum que geralmente a gente vai passando os nossos dias sem prestar muito atenção nisso. A gente vai falar sobre o que tem a ver o racional e o emocional com isso. Primeiramente, o que é o racional? O que é a parte nossa racional? É quando a gente fica pensando nas possibilidades, nós ficamos pensando, será que isso deveria ser feito? Eu penso comigo mesmo, será que eu deveria fazer isso? Eu fico pensando, será que isso dá resultado? Às vezes vem aquela perguntinha, nossa, eu estou fazendo isso, mas será que isso vai realmente me trazer aquilo que eu gostaria? Eu fico pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Isso é algo muito intenso, né? Pensar no que a minha mãe vai dizer, o meu pai, minha esposa, meu marido, os meus amigos da escola, do trabalho. O que esse pessoal vai ficar pensando de mim? E aí eu fico matutando aquilo, de novo, de novo e de novo. E eu penso, se der errado, para onde eu vou? Esse é o nosso racional pensando. O nosso é o racional querendo achar motivos para fazer aquilo ou para não fazer aquilo. E a segunda parte que nós vamos falar é sobre o emocional. Emocional, que é aquela vontade, o estado de espírito. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu estou com vontade de fazer aquilo ou não? Sabe quando no começo do ano a gente faz aquele monte de expectativa, aquele monte de meta, estamos animados, vamos fazer aquilo e na hora de fazer mesmo, sem vontade de fazer isso. E aí, esse sentimento do pensamento, ele começa a guiar a nossa emoção, os nossos pensamentos. Esse sentimento, se eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, eu começo a pensar assim, nossa, mas eu já trabalhei tanto, não é? Eu trabalhei tanto hoje, eu mereço um descanso, eu mereço chutar o balde e fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que dê prazer na minha vida. Eu não vou fazer isso, essa restrição alimentar, esse trabalho extra que eu tenho que fazer. Não quero fazer. Não quero. Aí as nossas metas se perdem. Se perde. Por quê? Porque nós não sabemos lidar exatamente com isso. Bem, gente, o que eu trouxe para vocês está uma parte, né, inspirada nesse livro aqui, ó, Switch, que tem muitas ideias bacanas do Chip do Dan Heath.
É um livro muito bom, recomendo para vocês. E nele nós vamos basear um pouco da nossa conversa de hoje, tudo bem? O que o Switch fala? Esse livro diz que o racional e o emocional, eles são como se fossem... o emocional é um elefante. Imagina um elefante. Um elefante muito grande, muito estabanado. E esse é o nosso emocional. O racional é como se fosse o condutor desse elefante. O condutor que vai tentando levar esse elefante para um lugar e para o outro. O condutor tenta levar esse elefante. Agora imagina um elefante muito grande, muito forte, muito poderoso, sendo conduzido por alguém lá montado em cima do elefante, só que alguém muito fraco, alguém que não tem muita força. O que isso pode dar? E aí a gente começa a perceber que a vontade do elefante, ela é muito mais forte do que a vontade do condutor. O condutor, ele acha que ele está no controle. A nossa razão, ela acha que está mandando no que a gente vai fazer. Ela não percebe que se o emocional não quiser, se esse elefante não quiser, a gente não vai fazer. Não vamos fazer. Por isso, muita atenção a gente tem que ter, tanto no emocional quanto no racional. Às vezes o emocional, manda muito mais do que o racional. Então, o que é esse condutor? Esse condutor é aquele que fala assim: segunda-feira eu vou acordar cedo. Segunda-feira eu começo a dieta. É aquele que tenta mandar. E ele fica projetando as coisas, projetando as ideias, são os nossos pensamentos mesmo. O que eu ando pensando? Esse é o condutor. Eu vou falar, segunda-feira eu começo isso. Por quê? Porque o emocional, ele não se incomoda em você prometer que segunda-feira vai começar alguma coisa. Tá longe. Ainda está distante. No começo do ano, a gente promete, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo outro. Tá longe, tem um ano todo. Por isso é mais fácil, o emocional ele não se incomoda, porque parece que não vai doer nele. E nisso, o condutor, ele vai tentando fazer com que o elefante ande. Então, a nossa mente, ela tenta fazer com que o nosso elefante vá para algum lugar. Então, eu quero fazer isso, eu crio a minha meta. Eu crio lá, eu vou ler um livro por semana e eu começo a tentar ler esse livro. Eu pego uma página, vou ler, fico cansado, eu paro, começo de novo, começo de novo. Aí o que acontece? Imagina uma pessoa andando em cima do elefante, tentando levar um elefante para algum lugar. Esse condutor, esse racional, com o tempo ele fica cansado. Ele começa a se cansar. Por quê? Porque eu estou tendo muita força para fazer isso. Está muito difícil. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa que nós não estamos acostumados com aquilo, que é difícil, imagina quando a gente começa a dirigir. Se você já dirige, provavelmente você passou pela tua escola e você no começo teve muita apreensão para começar a dirigir. É difícil no começo. É difícil a gente conseguir dirigir, tem que olhar para um espelho, tem que olhar para o outro, para cima. Quando a gente sai de um lugar, vai para o outro, a gente não consegue nem conversar com a pessoa do lado, a gente não consegue pensar em outras coisas. A gente está ali, focado naquilo, porque demanda muita atenção. É muito difícil isso. E por isso nós devemos estar focados para fazer aquilo. Só que isso cansa. Cansa muito. No final de um dia de autoescola, é como se a gente tivesse ido para academia, tivesse corrido uma maratona inteira. Por quê? Porque realmente cansa. Nesse livro do Switch aqui tem um experimento muito legal que foi feito. Que é o seguinte, eles pegaram um grupo e colocaram numa sala e falaram que iam fazer um experimento com eles. E nessa sala, eles botaram propositalmente, eles começaram a assar uns cookies ali. Sabe aquele biscoitinho americano gostoso? Começaram a assar aquilo ali, deixaram o cheiro na sala toda, todo mundo morrendo de vontade de comer aquilo.
E eles fizeram 2 grupos separados, né, em momentos diferentes. Um grupo, eles deixaram os cookies ali na mesa e deixaram eles comerem à vontade. Pode comer à vontade, tranquilo, come. E depois eles foram fazer um outro experimento. Tiraram eles dali e foram fazer outro. No outro grupo, eles deixaram os cookies em cima da mesa e deixaram algumas frutas do lado. Umas coisas assim que não tinham muita graça, digamos assim, né? E falaram para eles, olha, vocês não podem comer os cookies, vocês podem comer só as frutas. E deixaram eles lá, certo? Ninguém comeu os cookies. Ninguém comeu os cookies. E aí, passado esse tempo, foi fazer o experimento. O que era o próximo experimento que os 2 grupos fizeram? Eles iam resolver alguns problemas. Só que esses problemas tinham uma característica. Nenhum desses problemas tinha solução. Esses problemas eram impossíveis de serem resolvidos. E aí, tanto o grupo que comeu os cookies foi fazer, quanto o grupo que não pôde, foi impedido de comer os cookies, foi fazer um dos mesmos problemas. O que eles descobriram? O que foi impressionante nisso? Que o grupo que teve que se abster dos cookies, que ficou com vontade de comer e não comeu, eles desistiram da tarefa na metade do tempo. Lembrando, não tinha solução, não tinha como resolver. Todos desistiram. Mas quem não pôde comer o cookie desistiu na metade do tempo. O que isso demonstra pra gente? Que o nosso racional, ou esse condutor do elefante, ele tem um certo limite. Já viu aquela pessoa que está fazendo jejum intermitente, que está com alguma restrição alimentar? Quando ela não come, ela começa a ficar nervosa, certo? E quando ela precisa de autocontrole em algum outro momento, ela vai ter menos ainda. Por quê? Porque ela já está gastando o autocontrole dela em alguma situação, em algum momento. Então, se eu estou gastando meu autocontrole para fazer X e eu precisar para Y, vai ser muito mais difícil. Consegue perceber? Então, quando nós queremos ter autocontrole sobre alguma coisa, eu não posso ficar gastando o meu autocontrole com uma outra coisa. Fica mais difícil se eu fizer as 2 coisas ao mesmo tempo. Vamos lembrar que esse autocontrole é realmente como se fosse um músculo, né? Quanto mais eu faço, mais eu consigo ter. Isso é verdade. Então, se eu tenho autocontrole na alimentação, eu vou ter autocontrole para acordar cedo, por exemplo. Se eu consigo me controlar para não falar um palavrão, eu consigo me controlar para alguma outra coisa. Tende um a ajudar o outro. E eu vou ficando mais forte conforme eu consigo. Mas no momento que eu encaro alguma coisa que eu não consigo controlar, que é difícil para mim, eu vou ter menos autocontrole com todas as outras coisas. Então, todas as outras coisas ficam mais difíceis na minha vida. Por quê? Porque eu estou gastando meu autocontrole em algumas outras coisas. O racional, nosso lado racional, ele fica completamente perdido quando tem muitas tarefas ou tem alguma coisa que assusta ele. O nosso racional, ele fica paralisado. Imagina assim, você pede para alguém no supermercado. Legal, supermercado é fácil. Mas você fala para essa pessoa, olha, você tem que comprar pão, tem que comprar leite, tem que comprar queijo, tem que comprar chuchu, tem que comprar sabão, sabonete, beterraba, detergente e mais um monte de coisa. E começa a falar. A cabeça já começa a entrar em pânico, né? Nossa, como que eu vou comprar tudo isso? Nossa, meu Deus, é isso, isso, isso. E a cabeça começa a repetir. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, 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 aquilo. Fica mais difícil, não fica? Fica bem mais difícil. Porque o nosso racional, ele fica paralisado. Nossa, tanta coisa para fazer. Agora imagina que você simplesmente pede para a pessoa ir no supermercado e entrega uma lista. Não, aí ficou muito fácil. Eu vou e entrego e compro aquela lista. Então, estou no supermercado, é só eu percorrer os itens, compro tudo fácil. É muito mais fácil, não é? E aí vem o nosso aprendizado.
Muitas vezes o nosso racional não consegue fazer as coisas, não consegue conduzir as coisas que a gente tem que fazer, porque são muitas coisas e os passos são muito complexos. Eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. E parece tão grande, mas tão difícil, que se torna muito complicado, gente. Olha, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar o meu chefe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu estou pensando lá na frente o tanto de coisa que eu tenho que fazer. E o racional está pensando, não vai dar, não vai dar. Eu tô devendo R$ 1 milhão, imagina, tenho uma dívida muito grande. Eu começo a pensar nessa dívida inteira e eu fico, nossa, louco de tanta coisa que eu tenho que fazer, é muito difícil. Então, o que é a principal dica? A gente tem que fazer coisas simples. Então, eu vou no supermercado, por exemplo, eu simplesmente tenho uma lista para seguir. Eu não tenho que lembrar de todas aquelas coisas. Eu tenho uma dívida muito grande. Eu tenho que pagar R$ 1. Pagar R$ 1. Eu tenho que simplesmente ter aquele passo. Não importa o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu tenho que saber o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer agora. Eu tenho que quebrar todas as minhas coisas em pedacinhos. Olha, faz isso. Faz aquilo, eu tenho que escrever um e-mail, eu tenho que ligar para alguém, é só isso. Tenho que fazer exercício, tenho que colocar o tênis e sair de casa. Quando a tarefa é mais simples, mais fácil, o nosso racional consegue digerir isso muito mais fácil. Isso não vira um negócio gigante para ele. Ele consegue lidar com isso de uma forma muito mais fácil. Por isso, tenha em mente que romper os pedacinhos é muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu trabalho muito online. A maior parte do meu trabalho é online. Se eu pensar em todas as coisas que eu tenho para fazer, e muitas delas são bem difíceis de serem feitas, nossa, eu me pego muitas vezes perdido no que eu devo fazer, porque são tantas coisas e coisas tão diferentes uma da outra, que é fácil ficar completamente paralisado, digamos assim, com todas essas coisas. Por isso, se eu souber que na segunda-feira, 12:30, eu vou gravar uma live, eu consigo simplesmente, olha, agora eu vou fazer uma live. Ótimo! Beleza? No final da semana eu tenho que preparar essa live. No final de semana anterior eu preparo essa live. E aí eu vou conseguir fazer muito melhor. Eu consigo dar mais material para o meu condutor trabalhar de uma forma mais fácil. Falamos do condutor e agora o emocional. O emocional é aquilo que a gente não consegue controlar direito, né? O emocional é sempre um problema muito grande, ou a gente põe a culpa muito no emocional. O emocional é basicamente como se fosse uma criança mimada. O emocional é muito mimado. É uma criança que ela quer ter atenção. Ela quer ter atenção, ela quer ser elogiada, ela quer ter aquele orgulho. Nossa, eu fiz isso. Ela quer ter vontade, desejo de fazer as coisas, ela quer se sentir bem. Esse é o emocional, é o elefante. Ele quer muitas coisas, ele quer se sentir bem e tal, aquela coisa toda. E muitas vezes o racional não entende isso. A gente não entende que a gente precisa dar uma mimada nesse emocional. A gente tem que cuidar desse emocional. Normalmente nós queremos estar muito bem emocionalmente, queremos fazer um monte de coisas, mas não cuidamos desse emocional, coitado. Ele fica ali largado, jogado, sem que a gente olhe para ele. O que a gente faz normalmente? Eu separei 3 pontos, olha só. Um ponto temos muitas tarefas, muitas coisas a serem feitas ao mesmo tempo. Monte de coisa, aquele monte de coisa para fazer. Segundo, a gente quer fazer a coisa mais rápido que der. Muito mais rápido. Eu terminei isso, beleza. Terminei, vou para a próxima. Só que, terceiro ponto,
Enquanto eu faço uma coisa, eu estou pensando na outra. Então, eu acordei de manhã, eu já estou preocupado em não sair atrasado para o trabalho. Eu estou saindo para o trabalho, eu estou pensando lá no trabalho. Eu estou trabalhando, eu estou pensando no almoço. Eu estou almoçando, eu estou pensando em voltar para o trabalho, estou trabalhando, estou pensando no que eu vou fazer no final da tarde, o que eu vou jantar. E aí, esse pensamento está sempre no futuro, nunca está no que eu estou fazendo agora. E o emocional odeia isso. O emocional, ele se sente largado, jogado para escanteio. Por quê? Porque a vida ela começa a não fazer muito sentido. O nosso racional está querendo puxar a gente para fazer as coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Mas o nosso emocional está ali, poxa, eu estou fazendo um monte de coisa e parece que não dá certo, que não funciona. Eu não gosto muito dessas coisas que eu estou fazendo. E a gente começa a ficar triste, sabe? Não tem vontade ou desejo de fazer as coisas. Por quê? Porque esse emocional tá ali jogado. Eu estou fazendo as coisas sem pensar nele. Eu estou fazendo as coisas sem cuidar de mim mesmo, em outras palavras. Eu não estou prestando atenção que, conforme eu vou passando nesse dia tão atribulado, eu quero essas metas, esses objetivos e eu vou correndo atrás deles sem preocupar com o meu emocional, a vida vai ficando sem graça, vai ficando triste e esse emocional vai indo, vai indo. Muitas vezes a gente sabe onde que isso vai parar, né? Esse emocional leva para uma bela depressão. Uma depressão, porque a gente não cuidou dele, ele vai uma hora se manifestar e vai falar, para, chega. Ele vai deixar a gente tão desanimado que esse racional não vai deixar a gente conseguir fazer as nossas coisas. Porque o emocional vai estar tão fortemente desanimado, ou esse elefante ele vai ter tanta vontade própria que ele não vai olhar mais para o condutor, para esse nosso racional. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esse racional, esse emocional a ficar mais feliz, mais alegre? Primeiro, a gente tem que terminar as tarefas e ser feliz com essas tarefas. A gente normalmente termina as coisas e não para prestar atenção. Olha, terminei. Por isso é muito bom ter uma lista de coisas. Hoje eu preciso fazer isso, aquilo outro. Quando eu termino a coisa, eu risco aquilo e eu fico feliz. Olhem para mim, eu terminei essa tarefa. Isso é muito bom, isso faz muito bem para esse emocional. Ele quer sentir orgulhoso de terminar alguma coisa. Ele rompe essa barreira de parece que eu não estou fazendo nada. Ele tá assim. Então a gente rompe essa barreira do fazer. Às vezes o fazer a primeira vez é alguma coisa muito difícil para mim. Eu saio para fazer X, para ler, por exemplo. Eu li a primeira página do livro, bacana, que bom, eu consegui. E esse emocional vai ficando mais feliz conforme a gente vai fazendo isso. E a gente tem que comemorar. Comemora, seja feliz mesmo. E existem muitas formas de comemorar isso. Sai para tomar um café. Eu adoro tomar café, eu tomo café o tempo todo para comemorar. Eu comemoro às vezes muito mais do que eu faço de verdade. Porque tem que ser bom. Se terminou de fazer alguma coisa, vai andar, conversa com alguém, vê um vídeo no YouTube, comemora de alguma forma. Terceiro, elogie. Faça elogios a si mesmo. Se você não se elogiar, não espere que algum outro vá te fazer muitos elogios. Não espere isso. Você tem que estar alegre e achar que aquilo que você fez está bem feito, foi bem feito. Porque se você não fizer isso, gente, não tem nenhuma outra pessoa que vai fazer. E consegue perceber quando a gente se elogia? Se eu falar para mim mesmo, nossa, essa live tá boa demais. Eu quase que naturalmente já começo a ficar um pouco mais alegre por isso. Por quê?
porque eu começo a prestar atenção. A gente falou disso na semana passada. Eu começo a levar isso em consideração. E aí a minha vida fica um pouco mais alegre, melhor, porque esse emocional ele está um pouquinho mais alegre, mais feliz. O que é outra coisa? Visão de futuro. Visão de futuro é muito importante. O meu emocional, ele precisa... Quando eu estou fazendo principalmente uma tarefa muito chata, muito difícil, se eu consigo olhar lá para frente e ver assim, olha, o que eu estou fazendo hoje é em prol de uma coisa muito importante lá para o meu futuro. É mais fácil eu conseguir fazer uma tarefa que é muito difícil no presente. Imagina estudar, por exemplo. Eu estou estudando agora e é muito difícil estudar. É muito difícil, mas se eu conseguir olhar lá para frente, olha, eu me formando na universidade, eu fazendo essa coisa que é bacana, eu fazendo aquilo outro, eu tendo uma vida melhor, mais confortável, eu conseguindo dar coisas para os meus filhos, para os meus netos, conseguindo ajudar a minha família de alguma forma, ajudando o mundo de alguma forma, eu consigo com que o meu emocional fique mais alegre, mais feliz e faça mais coisas em prol dessa tarefa, sem desanimar, sem perder a vontade ou sem perder esse desejo. Consegue perceber? Então, olha para o futuro e saiba o que você está fazendo da sua vida. Isso ajuda muito o nosso lado emocional. Olha só, a gente está falando de emocional e racional e é óbvio que muitos de nós, todos nós, muitas vezes na vida não fez o que deveria ser feito ou o que queria ter feito. A gente quis fazer várias coisas, conseguiu fazer de fato só um pedacinho. Só que parece que muitas vezes a gente não aprende direito com os nossos erros. Na verdade, a gente erra e não para pensar, olha, errei nisso, errei naquilo outro. Nós simplesmente ignoramos, e aí parece que quando nós começamos uma outra meta, uma outra tarefa, é quase como se fosse do zero. Eu estou do zero ali tentando de novo, sem levar em consideração aquilo que eu aprendi com uma coisa que eu disse que eu ia fazer e que eu não fiz. Então olha lá para as nossas metas de ano novo, em janeiro, o ano está acabando, daqui a pouco a gente já vai começar a fazer isso de novo. Eu fiz tantas promessas, por que eu cumpri tão pouco? Não é? E aí o convite nessa live, já que a gente está falando de metas emocional e racional, é dividir o racional e o emocional. Por que o meu racional me impediu de fazer alguma coisa? Então, eu tive medo de alguma coisa no sentido de achei que não ia dar certo. Eu fiquei pensando no que as outras pessoas iam pensar de mim. Eu não consegui me organizar muito bem para fazer isso. O que aconteceu? O que estava passando na minha mente racionalmente? Quais eram os meus pensamentos que me fizeram não fazer isso? Sempre tem, não tem? E muitas vezes a gente ignora. Pá, não olhei para isso. Olha bem. E olha para emoção. Emoção é muito poderosa. Então, quando eu fiz as minhas metas de ano novo, eu estava pensando, eu estava sentindo, aliás, isso. Meu emocional estava assim. Quando eu fui fazer de fato, ou quando eu estava para fazer aquilo de fato, o meu emocional estava de uma outra forma. Por que o meu emocional estava diferente? Por quê? Por que eu não conseguia, eu não tinha ânimo, não tinha vontade de fazer aquilo? É porque não estava feliz naquele momento? É porque eu estava num lugar diferente? É porque alguém falou alguma coisa que me abalou emocionalmente? O que é? Então presta atenção que tudo que a gente deixou de fazer na nossa vida, tudo que a gente prometeu e não fez,
é uma fonte muito grande de aprendizado. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito com isso, muito mesmo. Porque eu, como qualquer outra pessoa, já prometi fazer muitas coisas. E muitas coisas não foram feitas. E se eu paro para pensar, olha, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, fica mais fácil planejar os próximos passos. Então, eu vou fazer a minha próxima meta, o meu próximo objetivo, de uma forma com que eu vou levar em consideração aquilo que eu já passei. Então, eu vou me cercar de coisas para fazer aquilo. E, inclusive, esse vai ser o tema da nossa próxima live. Consegue perceber que existe uma certa sequência das coisas. Próxima live, na semana que vem, nós falaremos sobre procrastinação. Procrastinação que é aquilo que a gente pensa em fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, mas na hora de fazer a gente não faz. A gente desiste. Aí a gente planeja fazer de novo em outro momento e a gente não faz. Planeja fazer de novo e não faz. E nós vamos falar especialmente na semana que vem sobre o ambiente, sobre as pessoas, mas também sobre algo muito interessante que é quando eu planejo fazer alguma coisa e eu não faço, geralmente eu sinto uma culpa por não ter feito. Eu me sinto muito culpado. Nossa, eu queria ter feito isso e não fiz. E esse sentimento de não ter feito piora mais ainda a próxima etapa, né? Eu não faço agora e na próxima eu faço menos ainda porque eu me sinto culpado por aquilo. Nós falaremos sobre isso na próxima live. Então, para a gente resumir a nossa live de hoje, já está dando um pouco mais de meia hora a nossa live, né? Quando nós vamos levar a fazer as nossas metas, nossos objetivos, preste muita atenção no emocional e no racional. Pondere esses dois. Se a gente para ser sincero com a gente mesmo, vai ser fácil perceber que existem esses dois lados dentro da nossa mente ou do nosso corpo e que os dois são relevantes. Então, quando na sua meta tem sempre que estar embutido o porquê racionalmente daquilo, tá? E o emocional, como que eu vou lidar com o emocional? Como que eu vou fazer aquela massagem no meu ego, na minha vontade, na minha alegria de ser, para que eu consiga chegar até o fim dessa meta, para que eu consiga cumprir isso. Porque normalmente a gente só escreve, eu quero isso, e para conseguir isso eu tenho que fazer isso, isso, isso. E esquece que todos nós somos seres humanos, que nós estamos sujeitos a uma variação de humor gigantesca. A gente varia o humor o tempo todo. Então, com certeza, quando eu estava naquele momento que eu tive vontade de fazer aquilo, eu vou estar com um humor muito diferente quando eu tenho que fazer aquilo. E se eu não levar em consideração que eu sou um ser humano e estou sujeito a todo esse caminhão de coisas, eu não vou conseguir. Vai ser difícil, eu vou ficar frustrado. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo na próxima live. Semana que vem nós falaremos sobre isso novamente, só que agora pensando em procrastinação, nós vamos falar como que o nosso ambiente influencia a forma que a gente faz as coisas e a nossa produtividade ou a nossa procrastinação, como que as pessoas e também sobre esse peso na consciência de não fazer o que a gente queria ter feito. Tá certo, gente? Muito obrigado por ter ficado comigo nessa live. A transmissão era para ter sido também pelo YouTube, mas nós tivemos uns probleminhas técnicos aqui com link de internet que não estava assim muito bom para fazer isso. Por isso, talvez funcione na semana que vem, mas de toda forma eu gravei essa live e ela vai ficar disponível no Instagram durante 24 horas e depois lá no YouTube. Tudo bem?
Muito obrigado, uma ótima semana. Hoje à tarde eu vou responder também algumas perguntas que ficaram da semana passada. Tem muita pergunta legal, muito bacana. Eu não vou responder tudo com profundidade, mas eu quero dar alguns insights bons para você, tá certo? Muito obrigado por ter ficado comigo e boa semana. Tudo de bom, um forte abraço para você, viu? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.